Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro de Ester, do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 10. Mardoqueu solicita a intervenção de Ester. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e cinza e percorreu a cidade dando gritos de dor. Veio desse modo até diante da porta do rei, pela qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto. Em cada província, em toda parte onde chegava a ordem do rei e seu édito, havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações, e muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. As criadas de Ester e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava, e isso lhe causou grande temor. Mandou roupas para revestir Mardoqueu, fazendo-lhe despir o saco de que estava coberto, mas ele não as aceitou. Então Ester, chamando Ataque, um dos eunucos que o rei pusera a seu serviço, encarregou-lhe de perguntar a Mardoqueu o que significavam aqueles sinais de dor. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do rei. Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha prometido recolher ao tesouro real em troca da destruição dos judeus. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do édito publicado em Susa para exterminá-los. Devia mostrá-la a Ester, pô-la a par de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar sua graça e interceder junto dele em favor do povo. Ataque veio referir a Ester as palavras de Mardoqueu, mas a rainha mandou Ataque responder-lhe: Todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que, para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetra sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte, exceção feita somente àquele para o qual o rei estender o seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que são já 30 dias que não sou chamada junto ao rei. As palavras de Ester foram referidas a Mardoqueu e este lhe mandou responder: Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para estas circunstâncias que chegaste à realeza. Ester mandou responder a Mardoqueu: Vai reunir todos os judeus de Susa e jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu farei a mesma coisa com as minhas criadas. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se houver de morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Ester pediu. Intervenção de Ester junto ao rei. 3 dias depois, Ester se revestiu de seus trajes reais e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real, onde estava o rei, sentado sobre seu trono, diante da porta de entrada do edifício. Logo que o rei viu a rainha Ester no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão e Ester se aproximou para tocá-lo. O rei lhe disse: Que tens, rainha Ester, e que queres?
mesmo a metade de meu reino eu te daria. Se parecer bem ao rei, respondeu ela, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo. O rei lhe disse então, apressai-vos em fazer vir Amã para atender ao desejo de Ester. O rei foi, pois, com Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Enquanto se bebia o vinho, o rei disse à rainha, qual é o teu pedido? Ser-te-á concedido. Que desejas? Mesmo que fosse a metade do meu reino, a receberias. Eis respondeu meu pedido e meu desejo. Se achei graças aos olhos do rei, e se lhe agrada aceder ao meu pedido e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã tornem a vir ao banquete que lhes mandarei preparar. Amanhã eu responderei à pergunta do rei. Amã contra Mardoqueu. Amã voltou naquele dia gozoso e alegre de coração. Mas à vista de Mardoqueu, que diante da porta do rei não se levantava nem se movia a sua passagem, encheu-se de furor contra o judeu. Soube, entretanto, conter-se e retirou-se para casa. Então mandou buscar os seus amigos e Zarés, sua mulher. Lhes falou do esplendor de suas riquezas, do número de seus filhos, de tudo o que tinha feito o rei para exaltá-lo e do lugar que lhe tinha sido conferido sobre todos os príncipes e todo o pessoal real. Além disso, acrescentou, fui o único que a rainha Ester admitiu com o rei ao banquete que ela deu e sou ainda convidado para amanhã com o rei. Mas tudo isso o tenho por nada, enquanto vir esse judeu, Mardoqueu, na antecâmara do rei. Zarés, sua mulher e todos os seus amigos lhe disseram, não há mais que preparar uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã cedo pede ao rei que nela seja suspenso Mardoqueu. Depois irá satisfeito ao banquete com o rei. Isso agradou a Amã, e este mandou levantar a forca. Amã humilhado perante Mardoqueu. Naquela noite, o rei não pôde conciliar o sono. Mandou que lhe trouxessem o livro dos anais, as crônicas que lhe foram lidas. Achava-se aí consignada a narração da denúncia que tinha feito Mardoqueu, da conjuração, de Bigtã e Tares, os 2 eunucos do rei que tinham querido levantar sua mão contra o rei. Que honras, disse então o rei, e que distinções recebeu Mardoqueu por isso? Nenhuma, responderam os servos do rei. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, nesse mesmo instante entrava Amã no pátio exterior do palácio para pedir ao rei que mandasse suspender Mardoqueu na forca que tinha feito levantar. Os servos do rei responderam, é Amã que está no pátio. Que entre, retornou o rei. Entrou, pois, Amã e o rei lhe disse, que deveria fazer para um homem que o rei quer honrar? A quem, senão a mim, quererá o rei honrar? Pensou Amã. Por isso respondeu ao rei, para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe tragam as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta, e sobre sua cabeça se coloque a coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e este servirá ao homem a quem o rei quer honrar, e o passeará a cavalo pela praça da cidade, dizendo em altas vozes diante dele, é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. O rei replicou, toma, pois, depressa as vestes e o cavalo, como disseste, e faze tudo isso para Mardoqueu, o judeu que está assentado em minha antecâmara, e que nada se omita de tudo o que me disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, revestiu Mardoqueu e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, clamando diante dele. É assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Depois Mardoqueu voltou à porta do palácio, enquanto Amã se retirava precipitadamente para casa, consternado e de cabeça coberta, para contar a Zarés, sua mulher, e a todos os seus amigos o que lhe tinha acontecido. Seus conselheiros e sua mulher Zarés lhe responderam, se Mardoqueu, diante do qual começou tua queda, pertence ao povo judeu, não o vencerás, mas sucumbirás diante dele.
Eles falavam ainda quando sobrevieram os eunucos do rei para levá-lo imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. Revela-se a conjuração de Amã. O rei e Amã vieram, pois, ao banquete de Ester. No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Ester: Qual é teu pedido, rainha Ester? Será atendido. Que é que desejas? Fosse mesmo a metade do meu reino, tu obterias. A rainha respondeu: Se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida, eis o meu pedido. Salva meu povo, eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria, mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei. Quem é, replicou o rei, e onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O opressor, o inimigo, disse a rainha, é Amã, eis aí o infame. Amã ficou tomado de terror diante do rei e da rainha. O rei, aceso em cólera, levantou-se e deixou o banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio, ao passo que Amã permanecia ali para implorar a Ester o perdão de sua vida, porque via bem que no espírito do rei estava decretada sua morte. Suplício de Amã. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a sala do banquete, viu Amã que se tinha deixado cair sobre o divã em que repousava Ester. Como? Exclamou. Ele que quer fazer violência à rainha em minha casa, em meu palácio. Mal tinha saído essa palavra da boca do rei, quando cobriram a face de Amã. Arbona, um dos eunucos, disse ao rei: A forca preparada por Amã para Mardoqueu, cuja denúncia em favor do rei tinha sido tão salutar, acha-se levantada na casa de Amã, alta de 50 côvados. Que o suspendam nela, exclamou o rei, e suspenderam Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Isso acalmou a cólera do rei.